Abre comigo em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Quero ler com vocês do 1 ao 8. Daniel capítulo 1, do verso 1 ao 8, diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entrou nas suas mãos, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Verso 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e tivesse habilidade de viver ou para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Repita comigo: o rei determinou a ração de cada dia, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Repita comigo: e o chefe dos eunucos colocou outros nomes neles, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Feche os teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te damos graça pela tua palavra lida. Te damos graça por até aqui o Senhor ser conosco. Que o Senhor receba a glória para si, a honra. Pois tu é a glória, Senhor. Tu é a honra. Teu é o poder. Ó Espírito Santo, que Satanás não tome parte desse culto, nem desse momento da palavra. Não venha retirar a semente lançada no coração, mas que essa semente possa germinar e possa crescer, frutificar, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, o livro de Daniel é um livro muito conhecido. Todos conhecem os textos de Daniel, até as crianças hoje em dia conhecem a historinha de Daniel, aquele que foi levado à cova dos leões. Mas antes de entrar aqui em Daniel capítulo 1, com base no primeiro verso, onde ele fala a respeito do rei da Babilônia, onde ele invade Jerusalém, ele invade o povo de Israel, e ali ele a sitia. Nós vamos ver, cada um de nós, se a gente for parar para poder estudar a respeito desse cenário, você vai ver que isso aconteceu na primeira deportação, ou seja, na primeira leva, onde a Babilônia foi em direção ao povo de Deus. E dentro desse povo estava ali Daniel e seus irmãos em Cristo, que é Ananias, Misael e Azarias, seus amigos mais chegados. Nós vamos ver que o cenário que eles estão vivendo foi um cenário proferido por Deus, Alex. Tudo
que Daniel e seus irmãos, seus amigos estão vivendo é fruto do que o próprio Deus já havia proferido. Se a gente voltar lá nos textos do profeta Jeremias, no capítulo 25, nós vamos ver que Jeremias ele prediz a destruição e a ruína de Jerusalém, Douglas. Jeremias vem com muita ênfase do que Deus estaria prestes a fazer com Israel e Judá. Se a gente for olhar nas entrelinhas do livro de Jeremias, nós vamos ver que o desejo de Deus não era fazer isso com Jerusalém. O desejo de Deus na íntegra não era fazer isso com o seu povo. Mas o seu povo, por não se posicionar, acabou sofrendo a consequência dos seus próprios atos. Em Jeremias capítulo 15, nós vamos ver Deus falando do porquê que ele vai destruir Jerusalém, ou melhor, do porquê que ele vai permitir que Jerusalém seja destruída e sitiada. A causa da destruição de Jerusalém, Daniel, foi a idolatria, a incredulidade e a desobediência. Você vai ver em Jeremias capítulo 25, Deus exortando o seu povo. Se você pegar todo o contexto, desde o capítulo 1, você vai ver que Deus era muito misericordioso com o seu povo. E ele ainda é. À frente dele está a misericórdia. E muitos de nós só não provamos desse ardor pela misericórdia de Deus. Então nós vamos ver que esse cenário foi um cenário proferido por Deus, através do seu profeta Jeremias, aonde esse povo estava prestes a provar o cálice da ira de Deus. Deus está virado com o comportamento de Judá, que falar de Judá é falar de Jerusalém, porque Jerusalém está dentro de Judá. E quando ele fala de Israel, ele fala de Samaria, que está também dentro de Israel. Esses povos foram divididos desde quando Salomão pecou. Rei Salomão pecou, e dali foi um povo para o norte e um povo para o sul. Israel e Judá. Então, a partir dali, esse povo se dividiu, houve uma ruptura. Por isso que Deus vai tratar de Israel e Judá. Mas, na verdade, eram um só povo. Só que, por consequência do pecado de Salomão, houve uma ruptura. Um povo vai para um lado, outro povo vai para o outro. Mas Deus trata tanto um quanto o outro como um único povo. Ele exorta Israel e exorta Judá na mesma proporção. Tanto é que ele fala, Israel sua irmã, Judá sua irmã, porque não houve uma ruptura de reino, mas não de filiação. Os reinos se dividiram pelo pecado e o erro dos reis, mas o povo é único, a filiação é única. Por isso que quando Cristo vem, ele não traz uma ruptura ao ponto de sermos separados. Muito pelo contrário, ele traz a ligadura. O rompimento acontece quando o homem peca. Mas a vontade de Deus é que sejamos um. E sempre será um. Mas Jeremias ele foi levantado como um profeta. Por que eu estou voltando no profeta Jeremias? Porque ele é um dos profetas que foi usado de forma feroz. Jeremias até nas suas cartas. Ele é quem vai dizer, ou melhor, no seu livro de lamentação, ele é quem vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa, ou é a causa de nós não sermos consumidos. Jeremias olhava para o povo de Deus e temia, e sentia a aflição do seu povo, porque Jeremias sabia da veracidade do Senhor dos exércitos. Todos estão entendendo? Então lá no capítulo 25 a gente vê o porquê que Israel é levada cativa. Idolatria, desobediência e incredulidade. Mas é interessante que no capítulo anterior de Jeremias, no capítulo 25, 24, melhor dizendo, nós vamos ver Deus dando uma visão a Jeremias. Jeremias vê 2 cestos. Quantos cestos? Quantos cestos?
O primeiro cesto havia uns figos, que o próprio Deus passa para ele. A visão dos figos bons, ou muitos bons, figos temporâneos. E no outro cesto, Daniel, haviam os figos maus, muito maus. Eram tão maus porque não dava para se comer. Era difícil de ser ingerido, porque eram figos maus. Jeremias até então tem essa visão dos 2 cestos, no capítulo 24. Só que Jeremias não entende. Deus fala para ele: o que você está vendo? Ele vejo 2 cestos, figos bons, muito bons e maus, que não podem ser ingeridos, não podem ser comidos. Ele: então, eu vou te revelar, Jeremias, a visão que eu estou te dando. Então Deus pega ele, e lá no verso 25, nós vamos ver, e lá no verso 24, no capítulo 5, nós vamos ver que o que Deus vai revelar para Jeremias foi a vontade dele, do próprio Deus, Geraldo. O que está acontecendo com Jerusalém, o que está acontecendo com Israel, com Judá, é a vontade permissiva de Deus prevalecendo. Então ele revela que os figos bons são aqueles que irão enfrentar um período difícil. Deus revela para Jeremias, Alex, que os figos bons, muitos bons, seriam entregues à Babilônia. Você precisa entender isso aqui. Seus figos bons, Douglas, são aqueles que irão ser entregues ao rei da Babilônia. Se você voltar em Jeremias capítulo 24 e ler o verso 6 e o verso 7, coloca aqui, verso 6. Desse mesmo capítulo. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Ele está falando dos figos bons. Ele está falando que esses figos bons serão colocados sobre a jurisdição do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era ímpio, sim ou não? Nabucodonosor era justo, sim ou não? Nabucodonosor era um rei segundo o coração? Responde, irmãos, sem medo não. E o que Deus fez com Israel e Judá? Percebe disso? Que o fato do rei mudar não quer dizer que a jurisdição muda. Pergunta para o seu vizinho: você está com medo? Você está com medo? O fato do rei mudar não quer dizer que a jurisdição vai mudar. Mas vamos lá. Deus pegou os figos bons e entregou nas mãos. Está escrito, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entrar em Daniel, a partir do capítulo 1, a partir do verso 1, você vai ver que esse cenário que Daniel está enfrentando foi o cenário que Deus proveu. Porque ele era figo bom. Figos temporâneos, eles são colhidos antes do tempo. Eles amadurecem antes do tempo. Eles florescem antes do tempo. Quando Deus entrega o seu povo, ou parte do seu povo, na mão da Babilônia, Deus estava selecionando ou revelando os seus figos bons. Figos bons, frutos bons, são aqueles que amadurecem mediante a pressão de Deus. Você está disposto a amadurecer? Você está disposto a crescer? Quem vai reinar é Nabucodonosor. Quem
Quem vai reinar é o rei da Babilônia. Mas você está disposto a crescer? Você está disposto a desenvolver? Porque por mais pesado, Adriano, que o cenário seja, por mais sofrido que o cenário seja, por mais difícil que o cenário seja, por mais que o coração aperte e a angústia chega, o lugar do centro da vontade de Deus é esse. Aperta o coração, dói a pressão, a angústia chega. Mas você tem que lembrar, quem é que está na jurisdição? Quem é que tem a nação na mão, Geraldo? Quem é que tem a nação na mão, Douglas? Quem é que está governando o mundo? Não só o Brasil, governando o mundo. Se alguns estão se juntando para dizer que o Brasil não tem dono, eu vou lembrar uma coisa, que de não só o Brasil Deus é dono. Deus é dono de todo o mundo. Deus é dono de toda a nação. Deus é dono de todos os povos. Ele é dono, Ele rege. O próprio salmista diz, do Senhor é a terra e todos que neles habitam. Pasme, até o diabo é o diabo de Deus. Aleluia. Parece que o povo está sendo entregue na mão dos inimigos e que Deus perdeu o controle. Não. Deus só está revelando o quanto Ele está no controle. Em Jeremias capítulo 43, verso 10, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. O próprio Deus fala, Augusto, olha, está aí meu servo, ele vai vir. Ele vai pegar vocês. Ele vai levar vocês ao cativeiro. Mas no momento em que Ele levar vocês para o cativeiro, eu estarei revelando os meus frutos. Seus frutos estão sendo revelados. Como é que Deus, já foi pregado aqui, como é que Deus prova a fé do homem? A fé é provada no fogo. A fé é provada no fogo. Repita isso para o seu irmão, a fé é provada no fogo. Quando Deus... Por isso tome cuidado ao fazer algumas petições ou orações. Você não sabe o que você está pedindo. Pedir mais fé é pedir para ser inserido na fornalha de Deus. Pedir mais fé é pedir para ser pressionado por Deus. Pedir mais fé é pedir para Deus aquecer 7 vezes. Pedir mais fé é pedir para Deus colocar dentro da fornalha. Quem entende que entrar na fornalha, mas não negar o seu nome, é um favor de Deus, entra dançando e vê o quarto homem dentro dela, mas não é incendiado. Nós precisamos entender, pode mudar o rei, mas a jurisdição não muda. Deus não perde o controle quando entrega a nação a um povo estranho, a um rei estranho, melhor dizendo. Alguém está com o coração apertado? Alguém está aflito, está inseguro? Meu Deus, o que está acontecendo? Fica tranquilo, Ele tem o governo. Quando muda o rei, é porque o rei dos reis permitiu que mudasse. Quando muda a jurisdição, é porque o rei dos reis da terra permitiu que mudasse. Quando muda os partidos, é porque o rei dos reis permitiu que mudasse. Ele é dono de todas as nações. Louco é o homem de achar que está dominando. Os frutos de Deus, os frutos bons, não vão correr. Porque quando a gente for ver lá em Jeremias capítulo 24, nós vamos entender que quando ele fala dos frutos maus, dos figos maus, ele está fazendo referência às pessoas que, mediante a ordem de Deus, a palavra de Deus, correram para o Egito.
porque temeram, saíram de Jerusalém e corriam para o Egito, porque queriam ser apacentados pelo Egito, ser vestidos pelo Egito, ser amparado pelo Egito, e fugiram. Aí o próprio Deus, pastor Ivani, fala assim, ó, Jeremias, esses aqui são os maus, esses que querem correr com medo. Mas o próprio Deus, ele disse, se Israel tão somente, Judá, Jerusalém tão somente, se eles tão somente se voltarem para mim, parece que Deus está se contradizendo, mas não é isso. Deus mandou e disse, olha, está vindo do norte, uma panela, ela está prestes a ferver. Um juízo está prestes a vir, mas eu tenho uma palavra de direcionamento para vocês. Se voltem para mim, converta o coração de vocês. Porque se no momento em que vocês estão na sombra, na água fresca, não me reverenciarem, eu vou permitir que meu servo Nabucodonosor destrua. Está tudo desmoronando. Está tudo caindo aos pedaços. E Deus deixa uma palavra. Por que Ele já deixou isso antes? Para os seus filhos, depois que provassem da aflição na Babilônia, lembrassem de que foi o próprio Deus que colocou eles lá dentro. Coloca aqui, Jeremias capítulo 24, o verso 5. O texto que a gente leu. Isso é muito forte. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu olha Deus, o bem para vocês é Nabucodonosor reinando. O bem para vocês é a destruição de Jerusalém. Para o próprio bem do povo, Deus entrega o seu próprio povo em cativeiro. O cenário de dor, cenário de luta, de aflição, não é um cenário de morte. É um cenário de aperfeiçoamento, Alex. Quando o vento sopra, quando os escombros aparecem, quando as coisas começam a dar ruim, é para o bem. Lembra do texto? Todas as coisas... Não, está muito fraco. Todas as coisas... É só cooperam para o bem? É só isso que o texto diz? Todas as coisas cooperam para o bem? É só aí que o texto vai? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para o amor de Deus, para a vontade de Deus, um cenário de aflição é favorável. E alguém está vendo, meu filho, minha filha estão sendo arrastados, meus negócios estão sendo levados, eu não consigo mais dizer que Yahvé é Senhor, porque o rei da Babilônia decretou um decreto que quem falasse o nome de Deus seria morto. Não, eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa, E Deus deixa uma palavra: calma. Não se desespere. O melhor cenário que a igreja primitiva enfrentou foi diante da opressão de Roma. Quem lançou os refugiados ou prisioneiros no Coliseu, como aquela canção, estava lá sentado, comendo suas comidas da época típica, e está vendo os cristãos sendo lançados no Coliseu. Para eles, está morrendo. Acabou por aí. Ai, Deus, não.
Eu só usei vocês para revelar quem são os meus figos. Lembra? Lá no texto de Êxodo, quando Moisés instituiu a Páscoa, ou melhor, quando Moisés ele passa um direcionamento para o povo, ele diz da seguinte forma: olha, peguem um cordeiro, assem ele, pegue o sangue dele, passe nos umbrais das portas. Mas aí ele libera uma palavra para eles: olha, cinjam os lombos de vocês e coma depressa do cordeiro. Israel estava prestes a provar um dos seus mais, assim, um dos mais, né? Porque existem mais, mas um dos maiores, um dos maiores períodos de milagre, de provisão, foi Israel sendo levado para um deserto. Foi da vontade de Deus que um jovem fosse levado dentro da cova, só para que a fidelidade dele fosse revelada. Irmãos, se Ananias, Misael e Azarias não entrassem na fornalha, a gente não saberia de mais uma experiência profunda com Deus. Quando alguém sofre uma ação, uma provação, é Deus revelando o seu fruto. Quando Deus permite que seu inimigo, a gente pode pegar Nabucodonosor como uma figura do diabo, pois ele é um opressor. A Babilônia é um mundo, se a gente for pegar, assim como o Egito, Faraó e o Egito, só para a gente compreender, se a gente for colocar ele na figura do diabo, você vê que ele está sendo um instrumento profético de Deus para o seu povo. Para Deus chamá-lo de meu servo, meu serviçal. Soberania de Deus, vontade permissiva de Deus. Deus é quem rege, independente dos reis. Então nós vemos aqui, só trouxe essa introdução para a gente entender. Quando a gente vem para Daniel capítulo 1, nós vamos ver que eles estão inseridos num cenário profético, proferido por Deus. Foi da vontade de Deus revelar os seus figos. E aonde, irmãos? Enquanto a igreja está correndo do mundo, alguns, não vou falar todos, enquanto alguns estão tentando correr da aflição do mundo, correr do manjar do rei, Deus está inserindo dentro do palácio. Que loucura! Tanto lugar para Deus colocar, Deus colocou aonde? Dentro do palácio do rei, vendo todo tipo de culto impuro, vendo todo tipo de profanação. De repente esses jovens entram dentro da Babilônia e são colocados dentro do palácio. E eles olham, irmão, se você está achando aquela mesa ali, quantos estão achando aquela mesa linda, bonita? É grande aquela mesa, irmãos. Você imagina a mesa do palácio do rei da Babilônia. Imagina, estou conjecturando, como se fosse daqui lá naquela porta, irmãos. E eles entram dentro do cenário. E Deus lá olhando. É agora que vai ser revelado meus frutos. Os frutos de Deus são revelados em cenários improváveis. Não, mas no meu colégio está tendo profanação, mudou-se. Fica tranquilo. Você está sendo um que Deus está querendo revelar. Não, mas no meu trabalho não tem ímpio. Glória a Deus e aleluia. Você é o justo lá dentro, só tem ímpio. Você é o figo que Deus está revelando lá dentro. Na minha faculdade, meu professor, meu instrutor, ele é contra os princípios de Deus. Glória a Deus e aleluia. Você está sendo revelado lá dentro. Quando Deus nos coloca em um cenário de pressão, em um cenário de provação, Deus está querendo revelar nossa identidade. Estava muito bom do jeito que estava, Alex. Israel estava, ó, que maravilha.
Deus é o nosso Senhor e cometendo todo tipo de coisa. Deus, como é que eu vou fazer para converter o coração desse povo? Como é que eu vou fazer esse povo se voltar para mim? Se não, mudar esse cenário. Muito conforto é preocupante, irmãos. Muita sombra e água fresca é preocupante. Dá tédio. Você quer ver no natural? Quem é acostumado a estar sempre trabalhando, tira um dia para ficar deitado na rede o dia todo. O dia todo. O que é que causa, irmãos? Agonia. Você fala, não tem nada para fazer. Agora, você imagina no âmbito espiritual. Mas você imagina, porque a gente tem isso no natural. A gente não consegue ficar parado para fazer coisa natural. Mas para Deus a gente deita na rede. A gente cruza as pernas. E a gente dorme o dia todo. Você está aqui, está rindo, irmão? Não é assim? Quando o patrão fala, fulano, fica em casa hoje. Não, em casa é tédio. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar em ação, não posso parar. Imagina se a gente tivesse essa veracidade para o mundo espiritual. Porque quando a gente fala de um mundo espiritual, a gente apaga, irmãos. Aqui no coletivo, a gente canta, a gente está junto, vamos para cima. Pô, Micaías aqui fazendo um fundo, faz até eu chorar. Daniel aqui, Lindaiá e os demais, Nathaniel, Xande na bateria, os irmãos estão aqui, fogo puro, mas quando a gente sai desse ambiente, a gente deita na rede, pede um suco bem gelado e fica lá, irmão. E Deus olhando de cima, Israel deitada na sombra, e as coisas sendo engolidas, e as coisas sendo profanadas, e o templo sendo profanado, Israel na sombra e água fresca. Quando dava a hora do culto, ia para o templo. Chegava lá no templo, apresentava sacrifício. Chegava lá no templo, acendia o fogo que não era para se apagar. Mas eles acendiam. Só que Deus estava olhando aquilo dali, estava vendo aquilo como uma coisa abominável. Aí Deus, eu preciso fazer alguma coisa para o bem deles. E aprove o Senhor mudar e tornar um cenário de cativeiro. Eu preciso fazer você sair do comodismo, meu filho e minha filha. Eu preciso fechar algumas portas para que outras sejam abertas. Eu preciso fazer o pão da mesa cessar para vocês lembrarem quem é o dono da mesa, quem é o dono do pão, quem é o dono da vida. Eu preciso permitir que a enfermidade chega não para o teu mal, mas é só para você se lembrar da onde e de onde eu quero que vocês estejam. Aí Deus entrega ao rei da Babilônia, e quando ele entrega ao rei da Babilônia, de repente o rei da Babilônia põe uma mesa, uma iguaria, tudo de quanto é tipo de coisa para comer. Só que ali existia Daniel, ali existiam Ananias, Misael e Azarias, ali existiam jovens, ou na figura de jovens, homens e mulheres ali representavam que não é porque mudou o rei e a jurisdição que os princípios vão serem mudados. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Cuidado com a mesa do rei da Babilônia. Lembra de quem você é, ou lembra de que mesa você é participante. Porque talvez o rei desta Babilônia que viveremos seja um rei muito bondoso com seu povo e estenda uma mesa com muitas iguarias para comer. Mas os frutos de Deus, Alex, vão discernir. Você precisa pegar isso aqui no espírito. Os frutos de Deus vão discernir. Vão olhar a cor da mesa.
o detalhe da comida que está na mesa. Vão ver quem é o dono da mesa e não vão comer. Olhando para o Brasil, irmãos, não tem como ser diferente. Você tem que dar graças a Deus, porque Deus colocou a gente nesse cenário. Obrigado, Jesus. Talvez, pelos olhos da fé, seja o cenário onde a gente vive, o que a gente parou de viver num tempo lá atrás. Talvez você veja muita coisa que os antigos falaram lá atrás acontecendo, mas agora, num período em que o rei opressor tomou a posição, Deus olhando para os seus filhos, Daniel, não, se eu comer, pega isso no espírito, se comer, participa. Se comer, participa. Se envolver, participa. Se colocar a mão, participa. A igreja no século 21 precisa entender o que Deus, através desse cenário passado, está nos ensinando no tempo presente. Não é porque Deus permitiu que nós víssemos uma mesa grande, com todo tipo de alimento, todo tipo de culto reprovável, que Deus está concordando com a ação deles. Deus me levou para dentro do palácio. Deus está me deixando ver quem está se profanando. Deus está permitindo que eu veja quem está comendo. É para eu comer, não. É para você se posicionar. Porque o mesmo Deus que disse que iria levar eles cativo, foi o mesmo Deus que disse, é para o bem de vocês ir lá dentro, mas num tempo futuro, eu trarei vocês de volta para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Um tempo de aflição virá, mas num tempo futuro o povo voltará. Hoje o templo que a gente entra pode ser o templo e o tempo da Babilônia, com o rei da Babilônia regendo, mas se a gente olhar acima do rei, se a gente olhar acima do púlpito e do pedestal de Nabucodonosor, você vai ver alguém segurando a coroa dele. Foi esse o posicionamento de Daniel. Daniel, olha, não, eu não posso comer. Se eu comer, eu participo. Se eu comer, eu nego tudo que eu aprendi lá atrás. Se eu me envolver, eu vou contra os princípios e valores, eu não posso. O que Daniel está mostrando para nós? Daniel está mostrando e revelando um Deus acima da coroa do rei daquela época. Segurando a coroa dele. Porque o mesmo Deus que proferiu através do profeta Jeremias que ele ia reinar, também proferiu a morte dele. Mas vai chegar um tempo que ele vai parar de reinar. Tudo que Deus está fazendo é para revelar seus frutos. Olha para o seu vizinho e pergunta para ele: que tipo de fruto você é? Frutos bons e muito bons, porque se está ali dando ênfase, é porque é aquilo mesmo. Ele poderia só falar, né, Alex? O fruto é bom. A gente já entendia. Mas ele fala assim, e o fruto é bom e muito bom. Mas quando ele fala do ruim, ele fala também, esse que é ruim, é muito ruim mesmo. Não pode ser degustado. Deus não consegue ingerir a adoração desse figo. Deus não consegue ingerir o sacrifício, porque ele não é só ruim, ele é muito.
Deus não consegue receber, porque é muito ruim. Você imagina, irmãos, cantar para Deus e Deus não receber nada do que você está fazendo. Imagina, pastor Ivani, a gente apresentar um culto e a gente está inserido na carta de Malaquias, no livro de Malaquias, porque as pessoas só falam do dízimo e da oferta, pegam só esse respaldo. Em que me roubaste? Nos dízimos. Aí esquece da viúva, aí esquece do que os sacerdotes estavam fazendo. Aí sabe o que Deus perguntou através de Malaquias? Será que não tem nenhum obreiro aí, não? Para quê, Senhor? Para fechar a porta do templo? Mas não é da tua vontade que o culto role, que a adoração aconteça, que tenha mensagem de Deus, não. Para esse culto, para esse tempo, porta fechada. Em vão me adoram. O próprio Deus fala isso. Por que Deus diz isso? Porque Deus fala assim: estes desonram o meu nome. Para eles, a minha mesa é desprezível. O próprio Deus diz: para eles, uma mesa posta à frente é desprezível, não tem sentido. Em lugares aonde o nome e a mesa de Deus são desprezíveis, é melhor fechar a porta do templo. É o que Deus diz para os seus profetas, através do seu profeta. Então Deus espera de nós um posicionamento. E pasme, vai ser no momento ruim. Irmãos, eu amo o meu salário. Eu amo o que tenho, mas se Deus resolver tirar, quem sou eu? Só para revelar a minha produção no mundo espiritual. Fechou a porta, da onde vai vir? Disse: meu Deus do céu, Senhor, meu filho, mas agora você me serve. Fechou, eu não consigo mais, e agora, Senhor, meu filho, mas agora você me serve. E quando você, de onde menos esperar, você vai ser surpreendido. Porque foi isso que Deus fez com Israel. Tirou de um cenário que para eles era um cenário de provisão. E Deus: não, eu vou mostrar para vocês o quanto eu sou Deus. Eu vou levar vocês para um cenário desproporcional. E o povo vai à loucura. Não, eu tenho que voltar para o Egito, porque no Egito eu comia pepino. Eu tenho que voltar para lá, porque lá eu trabalhava como escravo, mas trabalhava. E aqui eu estou no deserto. Moisés, você não tirou de lá para a gente morrer aqui, Moisés? Não, vocês precisam entender que Deus só está mudando o cenário para trazer vocês para perto. Está disposto a entrar no cenário? Está disposto a entrar no cenário? Se coloque de pé. Você que talvez está entrando num cenário desproporcional, talvez está desesperado. Parece que é o fim da igreja, mas não. Ei, quando o homem morre, é um começo. Você vai ver que Jesus revela isso. Só a vida onde há morte. Você consegue entender isso? Só a vida onde há morte. Para haver vida, teve que haver morte primeiro. Então, todas as vezes que a gente se coloca num cenário desproporcional, alguma coisa de bom está sendo revelado do nosso coração. Fechou? Fechou para trazer para perto. Fechou? É Deus trazendo para perto. Chegou a enfermidade, é Deus trazendo para perto. Chegou um momento difícil, é Deus trazendo para perto. Oh, irmãos, sabe como é que Deus olhava para Israel?
Israel é para mim como primícias. Vocês são para mim como os primeiros frutos colhidos. Nossa vida, ela é preciosa para Deus. E eu gostaria de fazer um convite aqui. É até agoniante, irmãos, esse convite ou esse apelo, assim dizendo, até a palavra apelo é de causar tédio. Porque se nós entendermos o motivo de cultos, o motivo da palavra sendo ministrada, das canções no lugar, a gente vai por conta própria. Ei, Deus não precisa ficar apelando para a gente voltar. E tem filhos hoje que estão esperando o pai ficar apelando para ele voltar. Eu não vi o pai saindo da casa e correndo para buscar o filho pródigo. Mas está indo embora, pai, calma. Se ele é maduro para sair, ele é maduro para voltar. Se ele foi maduro para comer daqui e ir comer em outro lugar, pensando que comer em outro lugar vai ser melhor do que o que ele come aqui, ele é maduro para voltar e reconhecer que o que ele come aqui, ele não vem em outro lugar.